Nós para mais uma live. Como vocês estão? Esperando a nossa querida Tati entrar aqui. Tô chamando ela. Cadê, Tati? E a gente vai começar nossa live sobre a voz certa para você. E foi uma das coisas que eu gostei muito, assim, quando ela me convidou para fazer essa live, da gente justamente falar sobre a voz certa. Porque a sua voz pode estar em todos os lugares, pode estar de todas as formas que você nem imagina. E a gente quer trazer um pouquinho isso hoje para você começar a entender um pouquinho, né, sobre o que é isso, perguntas e tudo mais. E que surpresas maravilhosas a gente pode ter. Vamos ver se vai. E, né, gostaria de começar agradecendo a todos vocês que estão aqui. Ei, olá! Tudo bem, Tati? Tudo, e você? Tudo jóia. Antes de você entrar, eu estava falando, né, de como foi lindo esse convite que você me fez da live, né, de a gente trazer um pouco Sim, sobre a sua voz. A voz está em todos os lugares. isso. Eu tô mandando os aviãozinhos aqui pro pessoal. Vamos entrando, pessoal. Pra... Porque, assim, aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem essa especialidade do Axis, né? Todo mundo fica muito só nas barras, nos processos corporais. E essa ferramenta é muito grandiosa. Sim. E eu gosto muito de falar que a sua voz está em todos os lugares, né? No seu negócio, Isso. na sua maneira de pensar sobre a vida, sobre você, nos seus relacionamentos. Acho que, né, sua voz está em tudo. E não é só a voz falada, né? É a sua energia. Sua energia também é a voz. Isso é bem. Eu fiz uma classe já tem acho que 2 anos, três anos, e foi muito grandioso, assim, para começar a me ouvir, né? Você também receber da sua voz é algo que a gente não costuma fazer e não tem muita consciência sobre isso. E Sim. foi muito grandioso. E você, eu acho que é a única que agora aqui no Brasil como facilitadora dessa especialidade de Axis, né? Exato. E assim, eu fiquei muito feliz quando, né, porque essa ideia veio de uma noite aclaradora. E eu fiquei muito feliz quando você recebeu o convite, porque eu falo assim, cara, é uma classe que quase ninguém conhece. E às vezes a pessoa, só de ouvir né, o título da classe, não dá muita importância, né? E eu falo, cara, é ser você de um jeito diferente, né? Que não precisa ser eu sendo você. É recebendo do todo, né? De tudo que você é, inclusive da sua voz, inclusive né, da comunicação, que eu percebo muito que falta uma comunicação efetiva hoje, Sim, né, em todas as áreas, em todos os locais, e com as redes, com as mídias sociais, essa comunicação está ficando cada vez mais separatista, né? A gente está tendo relacionamentos com a comunicação e não criacionamentos. exato. E isso eu acho que é uma das coisas que é muito legal do Vou Certo, porque também é uma das coisas assim, não é aquela fórmula mágica, ah, você vai fazer assim, vai fazer assado que vai dar certo, ou você tem que falar assim, tem que falar assado que vai dar certo. É o como que vai funcionar para você, que vai criar mais para você e com as pessoas que você está ali, né, interagindo. Isso. Isso é muito grandioso, né? E fala um pouquinho sobre a classe, Fê, pra gente, como que ela funciona, se tem Eu falo pré-requisito. que ela tem esse aspecto, né, do sendo você, com a sua voz, porque né, sua voz faz parte de você, faz parte de quem você é, e como eu falei, não é só a voz falada, mas é sua energia. Sua energia também é sua voz. E para mim também tem a ver muito com as ferramentas do Access em ação. Então, como colocar em prática todas as ferramentas do Access que a gente aprende desde o barras do fundamento, né? A quem pertence isso, baixar barreiras, né? De uma forma prática. Olha, você pode aplicar aqui. E é uma classe que tem muito exercício. Então, isso que é o legal, que tem essa interação com o exercício. Não fica só ali na passividade,
de fazer perguntas, de pedir facilitações, é ali, ó, vamos treinar isso aqui, vamos fazer esse exercício, porque isso pode acontecer no seu dia a dia e aqui é o lugar onde você pode simular como você faria isso? E quando eu fiz, ela era online, né? Porque a gente estava na época de pandemia, mas eu acredito que agora ela é presencial, né? Eu não sei como que tá agora. Presencial agora, é uma das primeiras classes que o Gary tirou a autorização de poder ensinar online com a pandemia. E para mim faz toda a diferença. Eu já tinha feito, né, como praticante a classe presencial e a classe online, e faz toda a diferença nos exercícios ali, na interação com as pessoas, na forma de estar ali presente, né? E foi um dos facilitadores que trouxe, né, essa especialidade, é o Cris, né? Eu gosto muito dele. Inclusive, tem uma classe dele de marketing que eu, assim, para mim foi um divisor de águas, porque a gente fica muito dentro dessa caixinha das mídias sociais, o que que tem que fazer, né? Ai, você tem que postar isso, você tem que produzir conteúdo, você tem. E aí você acaba entrando nesse looping e nesse sistema de sequência trifásico de que você não tem como construir o seu negócio se não for dentro da estrutura do marketing que está sendo, né, usado no momento. E quando eu fui para essa classe do Cris, nossa, foi assim, rebentou essa caixa. E é bem isso. E é uma das coisas que eu gosto muito do Access, né? Que a consciência inclui tudo, não julga nada. Não tá errado, né, nesses cursos todos de marketing que existe aí, mas é o que funciona para você. Então, falar de uma determinada maneira funciona para você? Vai lá e faz. Não funciona para você? Então, qual é a maneira que vai funcionar para você? Então, isso que é uma coisa que eu acho muito, muito legal do Access em si e também do Voz Certa. Ah, a gente tem que gravar vídeo? Tá bom, mas eu não vou ficar com aquele discursinho, ah, eu sou tal fulano de tal, curta, compartilha, se não funciona para mim. E isso é libertador, né? Porque aí você vai se reconhecendo, vendo o que funciona realmente para você e coloca a sua voz, a sua energia no que realmente faz sentido aí para o seu negócio, para a sua vida, para o seu público. Assim como a gente não se encaixa muito nessa forma de fazer marketing desta realidade, tem também o público que não gosta de consumir só isso, né? Tá esperando algo mais, tá querendo aí ter um feeling. E aí entra a voz certa para você para trazer essa comunicação efetiva, né? Para trazer essa congruência energética que se requer aí nesse momento. Exato. E E é uma das coisas assim que eu falo. Eu gosto muito de me usar como exemplo, né? Eu falo, cara, fazer live toda semana para mim não funciona. Cada hora eu tô num lugar, num mundo diferente, cada hora eu tô né, fazendo coisas diferentes. Não é divertido para mim. Então, por que que eu vou fazer live toda semana? Mas e eu tenho uma super amiga que toda semana, naquele horário, naquele dia, ela tá lá. Então, é o que funciona para você, né? E aí eu acho que essa é a libertação, né? E o alívio da coisa toda, eu brinco, porque você não precisa, você não tem que fazer nada, né? Sai fora da obrigação, igual você tá falando, né? Faz porque é divertido para você. e isso o Axis traz com uma leveza, e para mim foi assim libertador, porque eu trabalho com outras técnicas também, você também, e a gente encontrar isso numa ferramenta que você pode agregar todos os seus conhecimentos, agregar, né, todas as suas técnicas, sem ter nenhum tipo de julgamento, sem ter uma estrutura de como você deve conduzir aí o seu negócio, as suas sessões, e trazer essa ferramenta através da voz certa para você, para mim, foi muito grandioso, né? Porque tem alguns exercícios lá que eu lembro que um deles é você provocar julgamento nas pessoas. E Sim, isso para mim foi tão difícil na época, né? Porque o quanto a gente não está disposto a receber julgamento, o quanto a gente tem medo de receber julgamento. E aí, nisso a gente vai mascarando a nossa comunicação, se tornando a comunicação de massa, não se reconhecendo, e com isso a gente não tem congruência energética de chegar até as pessoas que percebem que aquilo não é verdadeiro, né?
E que é o que a gente vê muito hoje, né, aí na internet e nas redes. Exato. E é uma das coisas que eu falo que para mim também foi muito libertador quando eu fiz, né? Uma das primeiras minhas. Eu fiz várias classes de voz certa, mas uma das primeiras classes que eu fiz, né? É justamente isso, é tipo, e julgamento não necessariamente é uma coisa ruim, né? Porque eu lembro que na minha classe todo mundo percebeu que eu tava, tipo, nervosa e tudo mais, todo mundo começou a mandar pensamento, vai, força, você consegue, não sei o quê. Então, também são julgamentos positivos que muitas vezes tá ali, tá te atrapalhando de alguma forma e você não tá percebendo, né? E ter uma ferramenta e poder fazer isso na prática e você perceber, cara, eu tenho uma ferramenta aqui, vou baixar barreiras, vou fazer perguntas, vou fazer isso é te mostrar, olha, funciona. Aplica aqui. Então não vai funcionar se você não testar, não provar e não ver se vai dar certo para você. Se não praticar, né? Porque a gente trava com essa expectativa que o outro tá esperando da gente, né? De ter sucesso, porque essa realidade aqui tem uma definição para tudo, de sucesso, né? De vencedor, de perdedor. É, E ou do que é esperado para você, né? Porque ser um bom, né, palestrante ou dar um bom curso, eu tenho que falar de uma determinada forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não é, é o que funciona para você, né? tem que se apresentar de tal forma, né? E a gente vê que isso no Axis a gente vai perdendo naturalmente Exato. esses julgamentos, essas expectativas e não recebe tanto mais essas projeções que os outros vão fazendo a gente. Exato. Do que E é sair desse padrão, porque uma das coisas também que mudou muito para mim é aquela coisa, né? Eu vim do mundo do coaching, né? Antes do Access e tudo mais, e de outras terapias que eu fazia. Então você vai falar, você não pode usar as mãos, você tem que ficar com as mãos paradinhas. E aí para mim era tão sofrido. E aí quando eu cheguei na classe, eu falei assim, cara, né, Fernanda, se para você falar com as mãos faz sentido, fala com as mãos. Então, é o que funciona para você e sair de novo, né, dessas coisas que dessa realidade fala que é certo, que é errado, como que você pode ou que você não pode fazer. E você só vai, né, saber se você começar a praticar. sim. E Fê, fala pra gente aí quantos dias que é a classe, se tem classes de intro, como que é a estrutura não, né? A organização dessa classe, que dentro de Agnes não tem estrutura para nada. Exato. Ela tem várias opções, né? O Voz Certa. Tem classes intros de 2, 3 horas, né? E aí tem vários temas, inclusive o mês que vem eu vou dar uma sobre gravar vídeos, então se vocês quiserem participar, né? Sobre ter sua voz na hora de gravar vídeos, de fazer lives, né? A gente tem classes de um dia, que a gente chama, né, como se fosse uma degustação dali do que é aquela classe, né? As classes intros podem ser online, as classes de um dia e a classe que a gente chama de classe completa, que é de 2 dias e meio, é só presencial, né? Então, 2 dias e meio. Antes era 3, agora é 2 dias e meio a classe. E o que mais que eu posso falar? É que é uma classe que tem manual, mas que pode ir para tudo quanto é lugar. Então, uma coisa que eu falo assim, é muito dos participantes. E cada classe, cada vez que eu, né, que eu dou essa classe, né, é diferente, porque vai saindo coisas ali de cada pessoa e é o que vai fazendo aquela classe, né, ser tão natural, entendeu? Ou tão assim expansível para cada pessoa. Não tem pré-requisito, então é uma das classes que você não precisa ser de Axis, não precisa ter feito barras ou ter feito fundamento para participar. Então isso para mim também é uma das maravilhas dessa especialidade, porque qualquer pessoa que queira, né, trazer alguma mudança para sua vida pode participar dessa classe, não precisa saber o que é Axis, né? E eu tive o privilégio de participar de uma classe onde a pessoa tinha vindo pela primeira vez, não sabia que era Access, não sabia que era enunciado declarador, não sabia que era ferramentas, e a pessoa saiu completamente diferente da classe. Então, essa também é a magia, né? De que pode ir para tudo quanto é lugar, você não precisa ter essa forma e estrutura de já sou de Access, vai acontecer de uma determinada forma, e aproveitar a classe, né? E mudar a sua vida da mesma forma. E uma coisa interessante também que eu lembro que quando eu fiz a classe foi de você provocar as pessoas a falarem não para você.
E o Sim, quanto isso é difícil para as pessoas. E só quando a gente, né, vê isso, o reflexo disso, que a gente percebe o quanto para a gente também é difícil falar não e o quanto a gente está preso nessa programação de não dizer não para as pessoas do inconsciente coletivo. E para mim foi muito libertador, né? Porque quantas vezes a gente se encolhe postura, encolhe entonação de voz, tudo se intimidando mesmo, se diminuindo para caber dentro daquela realidade que você está ali, contextual daquele momento, e para não falar não para as pessoas, né? exato. E para mim, esse também foi um dos exercícios muito desafiadores, porque você tem que ir lá tendo certeza que a pessoa vai te falar não, e de repente a pessoa não te fala não. E eu lembro que eu estava numa classe na Colômbia, quase não falava nada de espanhol na época, eu estava tipo naquele portunhol, né? E de repente uma das pessoas da classe veio e falou assim: Você não quer participar do meu podcast? Só que é em espanhol. E aí eu já estava pronta para falar não, mas ficou leve, né? Que é uma das ferramentas do Axis. Eu falei: Tá bom, eu vou. Aí eu falei: Cara, como a gente, né, fica nessa energia do tipo, de não seguir o seu saber, né? E quando eu virei, eu falei: Tá bom, mas então você vai participar do meu, a gente vai fazer uma live juntas. Aí ela, aí ela falou assim: Tá bom. Aí eu falei: Só que a gente vai fazer em inglês. Porque português eu sei que, né, fica mais difícil para você falar, mas vamos falar inglês. E ela falou que para ela também foi tão assim, que ela não tinha como falar não. E inglês para ela era um desafio. Então foi muito divertido, assim, quando você fala assim: Cara, tô ali né, no impulso de falar não, por minhas histórias, por minhas razões justificativas, e você não consegue falar não, né? Então foi bem divertido, porque para mim foi o oposto, né? Não consegui falar não para a pessoa e porque eu estava seguindo o meu saber do que era leve ali, né? E quantas vezes isso acontece, né? Porque a gente, nessa classe A Voz Certa para você, a gente vai começar também a ter comunhão com o corpo, a ouvir o corpo. E muitas vezes o ser quer uma coisa e o corpo está escolhendo outra. Tá? E aí eu brinco, né? É igual comida, porque você já assumiu que, sei lá, não gosto de batata frita, então toda vez você fala não e você não escutou seu corpo. E às vezes ele quer uma batata frita naquele momento, né? E é a mesma coisa com esses pedidos. Às vezes, né, eu falo, como trazer isso, né, para nossa realidade? Ah, alguém te convida para jantar e você não tá afim, aí você fala sim só porque, né, é o que esperam de você, só porque, né, você. E qualquer história que a gente conta lá para não magoar a pessoa, ou ai, como eu sou chato. E às vezes é você perceber justamente isso. Não, não quero ir, obrigado pelo convite, né? E isso em várias outras áreas da vida, né? Eu, inclusive, por medo de falar não para companheiro, para família de companheiro, né? Eu criei uma situação bem complicada na minha vida e era assim, eu já tinha feito a classe de A Voz Certa para você, vinha a informação, fale não, e para não desagradar, para não, né, não ficar de ruim na história, de egoísta, eu falava sim, e aquilo foi causando muitos danos. Até que eu peguei essa ferramenta novamente, lembrei, né, desses exercícios, e agora eu falo não categoricamente porque não funciona para mim. Exato. E eu falo assim, não é só por não funcionar para você, é você perceber o que vai criar mais. Sim, Porque muitas vezes, sim, não vai criar mais. Eu já percebi várias vezes que eu dei sim, sem vontade de dar sim. Cria-se uma confusão, cria-se discussão, né? Ou você não aproveita como você poderia aproveitar aquilo. Mas... E já teve momentos também que eu queria dizer não e eu disse sim, e quanto mais criou também. Então, é justamente sobre seguir o seu saber. Não tem certo, não tem errado, é o que vai funcionar para você e é o que vai criar mais. E a gente se incluir, eu brinco, né? O reino de todos é se incluir nisso. Será que, tipo, eu falar não para essa pessoa vai me honrar? Se sim, go for it. Eu falo, faça, fala não. Porque é o que vai criar mais, né? isso mesmo. E nós, né, que somos praticantes, depois da voz certa para você, como que a gente pode usar, né, monetizar aí os conhecimentos dessa classe no dia a dia, como terapeuta, por exemplo, né, que é a maioria do nosso público são terapeutas.
como eles podem, né, utilizar isso aí dentro dos seus atendimentos e do seu Eu negócio. falo, o primeiro retorno que eu falo é, você vai perceber como nas suas sessões você vai ficar mais claro na comunicação, nas suas vendas você vai ficar mais, né? Eu acho que só por aí já começa o retorno, né? Ah, mas eu quero aplicar nos meus clientes, né, nas pessoas que vêm fazer sessão comigo. Todas as ferramentas você vai ver na prática e você vai começar a perceber que você também pode aplicar isso nas suas sessões com as pessoas ali, né? Eu brinco que, sei lá, a pessoa está passando uma coisa que ela não consegue falar com o marido. Ou às vezes eu tenho adolescentes que tem aquela coisa, eu quero falar com a minha mãe não me entende, ou meu pai não me entende. Então, é você começar a mostrar para a pessoa, ok, vamos colocar essas ferramentas na prática? O que você pode fazer aqui? Né? Então, isso para mim também é, né, tem as duas formas do retorno ali, porque só de você trabalhar em você, você já tem, né, o retorno disso, né, na parte de vendas, mas tem essa também de você aplicar, né, para as pessoas. E se você já é de Access, né, e você toma duas classes com dois facilitadores diferentes, você pode começar a facilitar intros sobre o tema de voz certa. Então, essa é uma das coisas. Se você já é facilitador de, né, de barras ou, né, ou de processos corporais do Access, você toma duas, né, classes de 2 dias e meio com dois facilitadores diferentes, você pode começar a facilitar a intro. Então, isso também já é um ganho financeiro, né? Se você parar para pensar. Eu não sabia, eu não tinha essa informação, bacana. E a Exato. qualquer tempo ou tem prazo para Não tem fazer? pra qualquer tempo. Né? E também é uma classe, né, como qualquer outra do Access, que se você toma dentro de 12 meses, você tem preço de repetição. Olha que bacana, isso é uma informação bem grandiosa. Eu não tinha não tinha esse conhecimento. Exato. E não é uma coisa que é muito difundida no Access, é que eles não falam muito disso, né? Essa é uma especialidade que dá para você fazer isso. Eu acredito que relacionamentos feitos diferentes também é uma classe que, se você toma duas com dois facilitadores diferentes, também tem isso, né? Igual o CFP, né? Que é o antigo COP, né? Que é o escolha de possibilidades, que agora virou escolha por possibilidades, né? Ah, que você fazendo a classe, você pode começar a facilitar workshops. Então, ok, não escolho fazer né, um CFP nesse momento, mas eu escolho fazer, por exemplo, duas classes de voz certo. Então, dá na mesma. E aí você pode dar intro só dos assuntos de A Voz Certa para você ou qualquer assunto? Dentro do que está dentro, né, do escopo do voz certa para você. Que bacana. E Fê, fala aqui pra gente também, você é tradutora do Axis, né? Ainda não, estou em treinamento. Eu traduzo, né, não oficialmente para o Access, mas para algumas pessoas de Access, sim, né? Mas tradutora oficial ainda estou em treinamento, em breve. Mas você é tradutora de Theta Healing, não é isso? Do Theta Healing, sim. Eu fui uma das primeiras pessoas a trazer o Theta Healing para o Brasil, né? Então, eu tava, na minha época, quando eu comecei o Theta Healing, era uns 15 anos atrás, mais ou menos. Era só quem eram os hosts da Havaiana, né? O Gustavo e a Git na época, e mais dois atores. Então, eu fui uma das pessoas que começou o Theta Healing no Brasil e difundiu o Theta Healing no Brasil. Aí, por isso também eu virei tradutora, porque começou a ter muita demanda de brasileiro, de manuais traduzidos. Então, foi assim que também comecei aí nessa linha de tradução. E você percebeu alguma diferença nesse seu trabalho após a Voz Certa para você? Eu já tinha muita facilidade de traduzir, né, o Theta Healing, mas depois do Vou Certa para você, parece que eu entrei dentro da cabeça da Havaiana, ou mesmo do facilitador que eu estou traduzindo dentro do Access, parece que eu já sei o que eles vão falar. Então, às vezes, isso já aconteceu algumas vezes, né? De eu terminar a frase antes mesmo do facilitador terminar a frase. Porque você começa a entrar na cabeça da pessoa e você começa a entrar nessa energia. Então, para mim, o Voz Certa ajudou muito nesse sentido. Ou quando eu tô facilitando alguém, principalmente, né? Parece que eu já sei a energia daquela pessoa, do que ela tá querendo me trazer ali. E energeticamente fica mais fácil, né? De eu trazer isso em palavras, às vezes, para a pessoa que às vezes ela não consegue nem acessar ainda. Que bacana. E de tradutores de Axis, você traduz a Channel? Eu não lembro. Eu traduzo partes escritas para Shannon, e eu também faço parte da equipe dela. Então, eu coordeno traduções, além de ser tradutora, né, da parte escrita dela, eu, né, atendo os clientes. Então, se, por exemplo, você manda um e-mail para a Shannon, provavelmente você vai receber uma resposta minha como, né, atendimento ao cliente.
E quando, né, tem alguma coisa de classe que precisa de suporte, eu também estou ali para auxiliar, né? Além disso, eu trabalho para a Silvia Puentes, né, que é a coordenadora da Latinoamérica, eu ia falar na inglês, eu falei da América Latina, para todos os eventos do Access. Então, eu trabalho para ela. Então, se você também for fazer alguma classe com ela, provavelmente você vai, né? Ou receber uma mensagem minha, ou eu vou falar, olha, tá faltando pagamento aqui, você vai fazer a classe, não vai? Então, eu também faço essa parte para ela, né? E se você quiser também saber informações do El Lugar, eu trabalho para o El Lugar. Então, quero me tornar um investidor, quero comprar uma rifa, quero comprar qualquer coisa também, geralmente você fala comigo. E também você cuida da livraria hoje também, né? Do Axis. E a gente tem livrarias locais, né, onde você pode comprar os livros físicos sem precisar comprar através do site do Access, né? E cada país tem um representante e eu sou o representante do Brasil para a livraria do Access. Então, se vocês quiserem comprar livros, é comigo também. E, Fê, o que você percebeu na sua comunicação depois da Voz Certa para você, no quesito de fechar vendas, né? Igual você falou assim, que com a Silvia Puentes é você que resolve isso. E a gente, pelo menos eu percebo, uma dificuldade muito grande das pessoas que trabalham com terapia de cobrar das pessoas, de se valorizar, de colocar preço, né? E o que a classe de A Voz Certa para você pode trazer aí de consciência e de clareza e como a pessoa vai funcionar melhor aqui nessa realidade com isso? Tá. Vou falar para mim o que mudou. Eu saí daquele padrãozinho do mundo do coaching, do speech de venda, né? Ai, faz pergunta, depois fala isso, fala dos benefícios, pega na dor e tudo mais, né? Então eu saí dessa caixinha do que é o vender, né? Começou por aí. E aí eu comecei a ficar muito mais aberta para realmente ouvir a pessoa, mas não é o ouvir do que ela tá me falando, é energético. Porque às vezes a pessoa tá te falando alguma coisa, mas o corpo dela, a energia dela tá te falando outra. Então, para mim ficou nisso. O exercício do não me ajudou muito, porque assim, cara, o não eu já tenho. Então, o que me custa falar do meu trabalho em qualquer lugar que eu tô, né? Às vezes a gente tá ali na fila do mercado e a pessoa te pergunta, começa a bater papo furado. E eu falo, por que não? Eu falo, olha, eu sou terapeuta, se você precisar de alguma coisa, eu tô por aqui, né? E aí você começa a sair desses padrões de, ai, é errado vender, ai, é errado falar sobre o meu trabalho, a pessoa não me perguntou. Para mim, principalmente mudou isso, né? Porque em todos os lugares é uma oportunidade, né? E se a pessoa não quiser saber, ela não vai te perguntar mais nada, mas pelo menos eu falei, né? E eu comecei a ver que eu comecei a ganhar muitos clientes por conta disso, porque às vezes a pessoa, nossa, eu estava procurando um terapeuta e você, né, e você apareceu. Então, né? Eu falo, não, a gente já tem. O Vó Certa me ajudou muito nisso também, de tipo, não, eu já tenho, o que me custa, né? O máximo que vai continuar é eu ouvindo não, a pessoa me fazer uma cara de joinha e tá tudo certo, né? Sim, e uma das minhas grandes dificuldades sempre foi isso, de como apresentar Axis, né? Porque assim, a gente percebe que há muito julgamento sobre a palavra holismo, holística, terapia holística, né? Parece que é sinônimo de charlatanismo, de enganação, de passar o outro para trás. E as pessoas ainda se prendem muito nessa comunicação, né? Dessa palavra. E eu percebia muito essa minha dificuldade de apresentar Axis. As pessoas não entendiam, né? É 32 pontos que toca na cabeça e fica muito mecânico só nisso. E eu percebi que com a Voz Certa fluiu melhor essa comunicação. Parece que sai espontaneamente, né, a informação que a pessoa está ali preparada para receber. Exato. E é uma das coisas, por exemplo, quando a gente está nesse mundo dos holísticos ou nas técnicas, eu brinco, a gente começa a falar a linguagem daquela técnica, né? Então, eu estou em Axis, eu começo a falar Axis. Eu estou em Theta Healing, eu começo a falar Theta Healing Zês, né? E a gente tem que começar a perceber que às vezes a pessoa não sabe que, sei lá, o que é manifestar, ela não sabe o que é podpoc, ela não, né? E aí, isso também me ajudou com o Voz Certa. Qual é a linguagem acessível para poder mostrar isso para a pessoa? O que é aquilo, né?
E para mim isso também é vendas, né? Porque eu não vou chegar e falar para a pessoa, ah, desconstrói, descria tudo isso. Ela, hã? O que é isso? Né? Então, olha, é uma forma de você, eu brinco, né? O botãozinho do delete. Você vai apertar um delete aí na sua cabecinha e vai tirar um monte de coisa que você não precisa mais. Então, é uma forma diferente, mais próxima de falar, né? E isso foi uma das coisas também que, fazendo a classe com o Chris o ano passado, ele falou bastante sobre venda, né? Porque todo ano a gente tem que fazer uma classe, né, para renovar nossa licença de facilitador. E ele falou muito assim, cala sua boca. Se a pessoa não estiver te perguntando, né, fica com a bosquinha fechada. E ver da onde ela começa a perguntar. E se ela começa a falar, ah, eu tô com um problema no meu relacionamento. Olha, a Access pode muito te ajudar nisso. A Access consegue te ajudar nisso, e aí, né? E traz aquilo que a pessoa tá te perguntando. Se a pessoa não falar nada, fica quieto, porque isso é uma das coisas que às vezes a gente fala, a gente tem que impor aquela ferramenta porque mudou nossa vida, e a pessoa não tá afim de receber. Então, por que eu vou ficar insistindo numa coisa que a pessoa não tá afim de receber? Então, isso também é sobre voz certa, né? E foi muito do que a voz certa me ajudou, não só em vendas, mas em todas as coisas. Você fica aquela chata, né? Ai, vem correr essas barras, vai mudar sua vida. Ai, por que você tem que fazer isso? E eu, tipo, cara, a pessoa não tá afim, né? E aí é começar a mudar a abordagem, porque daí foi uma das coisas também que eu comecei a mudar. Eu falo, ah, você quer fazer uma massagem na sua cabeça? Vem aqui, ó, tem as barras, né? Então são formas diferentes de você trazer a mesma coisa sem precisar trazer resistência do lado da pessoa, né? Sim, e assim, eu acho que essa linguagem que usa, que é própria, né, igual você fala, né, Access, você cria um patamar como se você fosse mais evoluído, mais intelectualizado. Aí eu sei mais que você, eu falo diferente. E com isso você perde uma oportunidade de levar algo que poderia mudar a vida da pessoa por conta dessa postura, né? Às vezes a gente ainda está muito preso em ser mais evoluído, de ser maior que o outro, melhor que o outro. E a voz certa, ela traz essa singularidade de que você pode se comunicar sem ser agressivo, sem se colocar superior ao outro, de uma forma leve mesmo e de uma forma clara. Uma coisa que eu percebi que depois da voz certa para você, eu fiquei clara na comunicação. Eu lembro que anos atrás eu tenho um problema não, uma habilidade pode ser. Eu penso várias coisas ao mesmo tempo e às vezes eu acho que eu verbalizei tudo, mas eu verbalizei só o final, ou outra coisa que eu já estou pensando. Eu lembro que eu tinha um relacionamento que ele falava para mim, eu não entendo o que você está falando, do que você está falando? Você começa num negócio e já está lá em outro. Então, sempre ficava esses ruídos nas comunicações. E que agora eu percebo que eu estou mais presente depois de uma voz certa para você. Sim. E isso foi uma das coisas também que me ajudou muito. Eu também sou essa pessoa que às vezes tem várias coisas e eu acho que eu falei alguma coisa e não falei. Ou às vezes eu falo de um jeito que para mim tá muito claro e para o outro não tá. E aí eu falo, cara, tem algumas pessoas que necessitam da história, né? Eu brinco, tem que, né? O óbvio tem que ser dito muitas vezes, porque às vezes o que é óbvio para você, para o outro não é. Então eu tenho, às vezes é aquela coisa de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu quero que você vire para a direita, né? Dá 2 passos para frente. E às vezes tá ali, aquele tá ali para você tão óbvio que para o outro não tá. Então é você também trazer uma forma, qual é o linguajar que o outro entende, né? Porque isso é uma das coisas que a gente tem que colocar. A comunicação é entre as duas partes. Ok, eu preciso me fazer entender e o outro precisa me entender. Só que também eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso virar e falar assim, ah, coisa o coisa ali, né? Igual a mania que a gente tem aí no Brasil. Coisa o coisa ali. A pessoa não vai saber o que é o coisa para você. Então você tem que falar, olha, pega aquilo lá para mim, por favor. Então são coisas que o voz certa também vai trazendo isso, sabe? E que às vezes a gente faz muito isso com pessoas que a gente conhece, né? Por isso que às vezes começa a dar esses ruídos nos relacionamentos. Porque justamente a gente acha, ah, a pessoa já me conhece, ela sabe o que eu tô querendo dizer. E às vezes não tá, né? E aí, inclusive para clientes, né? Com terapias, cada um tá ali dentro do seu espaço, do seu momento, para receber informação. Exato. E aí você vai ter que ser multi mesmo, né? Você vai ter que ser muito versátil com essa comunicação
para acessar ali, baixar a barreira do outro e ele poder receber o que ele está ali pronto para receber naquele momento. Né? Exato, exato. E essa é uma das coisas que para mim é a magia do Axis e principalmente do Voz Certa. Porque daí você começa a perceber quais as energias, a voz daquela pessoa e, né, e como ela vai receber aquilo. Porque eu falo, a gente pode dizer a mesma coisa de diferentes formas. Né? Eu posso dizer, pega ali o negócio para mim. Ou eu posso dizer, por favor, você pode pegar para mim? Ou o que, que você requer para você pegar isso para mim? Existem várias formas de você dizer a mesma coisa. E aí eu começo a perceber como essa pessoa vai receber, como eu posso falar para essa pessoa receber, qual é a energia que ela está me trazendo aqui que ela vai me receber. E isso, para mim, é uma das coisas que mudou muito, muito, principalmente com a minha família. Eu sempre sou aquela pessoa direta e reta, né? E às vezes sou até grosseria para algumas pessoas, na realidade de algumas pessoas. Então, como que eu posso adaptar isso, né? Sem perder a minha essência, porque eu vou continuar sendo direta. Mas como que eu posso trazer isso de uma forma que a pessoa vai me receber mais? Né? E o receber aqui é no sentido de vai me ouvir, vai acolher o que eu estou dizendo, né? E simplesmente vai falar, essa tá sendo grossa e não te ouve, né? Sim. E outra coisa que também que para mim foi muito interessante é que a gente, igual você falou, a gente se comunica muito energeticamente. Então, a gente começa a fazer uma leitura daquelas palavras que as pessoas estão falando com você. Né? Às vezes ela está falando algo e você percebe que não é aquilo que ela está falando. E eu já fazia inconscientemente essa leitura. E isso me irritava muito. Porque eu percebia que a pessoa estava mentindo para mim, que a pessoa não estava ali, né, sendo congruente com o que a gente estava negociando, falando, conversando. E a minha reação era de raiva, de irritabilidade. E eu não percebia porque eu ficava naquele estado. E depois a voz certa para você, que eu fui aí ter essa clareza, que eu estava fazendo uma leitura energética da comunicação antes mesmo de interpretar as palavras que estavam saindo ali, né, da boca da pessoa. E isso te traz uma tranquilidade de lidar com a situação, porque você para de achar que é tudo pessoal, que a pessoa está te enganando, que a pessoa está querendo te engabelar, né? E você começa a usar as ferramentas ali naquele momento e percebe que funciona. Exato. E aí é onde, né, a gente brinca no mundo do Axis do faça as perguntas, né? E seja a pergunta. Porque não quer dizer que ali tá fechada a comunicação, não quer dizer que, tipo, fica quieto ou você vai ter que entrar no embate com a pessoa. Aí é onde você começa, né, usar as ferramentas do tipo, o que que é isso que eu faço com isso? Como que essa pessoa pode me receber melhor? Como ela vai, né, como eu vou ser ouvida por essa pessoa? Como que eu tenho que abordar para conversar com essa pessoa? Ou que palavras que eu vou usar para, né, para conseguir isso que eu, né, que eu tô querendo comunicar para essa pessoa? E aí é onde, né, você não vai deixar de ser você, né? Você vai, né, o que a gente brinca no Access do manipular para a pessoa receber, porque vai criar mais. E manipulação não é ruim. Eu brinco, manipulação é toda vez que você está querendo fazer uma pessoa concordar com você ou mostrar seu ponto de vista, né, e ser acolhido pelo seu ponto de vista. E aí você começa a construir todo o seu discurso, né, a fim de vender, né, a sua ideia para a pessoa e ver se ela vai aceitar ou não. Então o que vai criar mais para todo mundo? E aí é onde você começa a usar as ferramentas ali no Voz Certa para, cara, eu tô trazendo uma coisa que vai contribuir com essa pessoa. Como que eu posso fazer ela receber isso? Né? E como eu posso fazer ela receber isso de uma forma que vai mudar a vida dela como mudou a minha? E isso é a mágica do Axis, Isso. que está aí disponível, né, em diversos formatos, como a gente falou. Se você quer só degustar, conhecer, vem para uma intro são 3 horas a intro? De 2 a 3 horas, sim. Né? Ou noite aclaradora, igual que você participou, que é de 1h30, 2 horas, né? Que aí eu também posso fazer noite aclaradoras a respeito, né? Do você. E quando você vai dar uma classe para a gente aqui no Brasil? Quando você vai estar por aqui? Porque é cidadã do mundo. Olha, falar que eu comecei a conversar com uma pessoa, né? Para ter uma classe em São Paulo, tá? E eu ia te convidar para ser minha host em alguma classe. Agora está aqui. Olha! Realmente. Aceito o convite.
E aí é só a gente achar datas. Por enquanto, com essa pessoa, eu tô conversando para agosto, né? Finalzinho de agosto, porque a gente tem a classe da Simone Milassas, né? Que no começo, Sim. pensando, né? Final de agosto, começo de setembro, porque depois eu vou para o México, né? Para minha renovação da minha licença de facilitadora de fundamento, né? E aí eu queria fazer nesse meio tempo. A Marcelene está perguntando, essa classe é só presencial, né? A classe de 2 dias e meio. As intros pode ser feita online, né? E eu tenho uma intro que vai ter agora no final de junho, começo de julho, né? Sobre gravar vídeos. Então, se que vocês quiserem participar, no meu Linktree tem todos os links para vocês acessarem, saber todas as informações. Manda a arte para mim que eu vou ser conectora dessa classe. É, Começar já. e isso também foi uma das coisas que o Voz Certa me ajudou muito, né? Não quer dizer, porque a gente fala que todos os negócios ou todas as coisas que você vai fazer dentro do Axis, você precisa de 3 energias, né? Do conector, do movedor e do criador, né? Ixi, a Tati caiu. Vou continuando aqui até ela voltar. E aí a gente fala que, né, que todos nós temos essa energia, mas de diferentes formas. Então, para mim, me ajudou muito a reconhecer, né, que eu também posso me conectar com as pessoas que, né, que eu também posso, né, fazer essa parte da promoção, mas do meu jeito, né? Eu não preciso ser aquela pessoa doida que vai publicar tudo e todos, e eu posso fazer do meu jeito. Olha, eu acho que essa classe combina para você e oferecer pontualmente para uma pessoa. Então, isso também é energia da conexão. E é isso, eu acho que eu não sei se a Tati vai voltar, se não vai voltar, né? Mas é isso, eu queria muito agradecer vocês, né? Eu sempre falo que nessa realidade, hoje, a moeda de troca, a maior moeda de troca é justamente o seu tempo, né? Eu acho que mais do que dinheiro é o tempo. Então, quero agradecer muito pelo tempo de vocês, pelo tempo da Tati que eu tava falando, e ela caiu de novo, né? Pode me seguir, eu fico muito feliz. E todos os conteúdos que eu gosto de criar nas minhas redes é para vocês. Então, se vocês querem algum tema, se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa, por favor, me mandem mensagem no particular ou comentem. Porque eu sou muito disso, eu gosto de contribuir com as pessoas e não tem certo, não tem errado. Eu vou trazer meu ponto de vista, eu vou trazer todas as coisas que eu penso sobre aquilo, mas eu falo que tudo é uma construção juntas, né? Nessa comunidade, nessa comunhão de que todo mundo pode criar juntos. Voltou. Voltei, voltei. Eu estava falando para as pessoas, né, que eu sempre gosto de criar, né, em conjunto. Então, ideias, quero saber de coisas, né? Mandem mensagem para a Tati, porque eu acho que a gente não cria, né, separado, a gente sempre cria junto, em comunidade. Sim. E assim, eu brinco, né, Fê, que nós, Axis aqui no Brasil estava requerendo a New Generation. E eu sou muito honrada de ser da New Generation, você, Juanita, André, a galera, Bianca, então a galera enorme aí, né? E porque a gente está no Axis para ser a contribuição e a mudança no planeta e levar para o planeta. Exato. Né? E esse propósito nosso, né, é muito grandioso e é congruente. Exato. Então, para mim é uma honra enorme ser conectora de vocês, ser anfitriã de vocês, vocês sabem disso, adoro esses bate-papos. Exato. E é sem forma e estrutura, porque é o que eu falo, cara. Eu dou fundamento, mas a Juanita tá dando um fundamento né, dessa semana, eu acho que em São Paulo, final de semana que vem em São Paulo. Cara, tá ótimo. Por que não falar da classe dela? Eu acho que isso é contribuição, né? E que é uma das coisas que eu vejo que o Access de tempos em tempos renova os facilitadores, renova as energias por conta disso. Porque, cara, não é sobre você, é sobre qual é a consciência que você vai trazer no mundo e o que aquela pessoa requer. E se aquela pessoa requer fazer uma classe com você, é muito que bem. Se a pessoa não requer, tá ótimo também. Você tá contribuindo da mesma forma. Essa é a energia de criar para o reino de nós. É contribuir, cooperar, colaborar, de levar a ferramenta para o maior número de pessoas.
e trazer as mídias sociais para funcionar no nosso mundo, no nosso universo, não criar um embate com isso. Eu fiquei muito tempo no embate. E você, a Juanita, outras pessoas me trouxeram essa consciência de como seria colocar a ferramenta para funcionar para a gente. Até o próprio Dan, o próprio Gary vem falando isso. O Chris para mim foi assim, o divisor de águas. Sou fãzona dele, justamente porque ele traz isso. Como seria você colocar a sua realidade para funcionar com a realidade daqui e levar consciência para todos. Exato. E ele é uma das pessoas que eu admiro muito, porque volta e meia tem vídeo dele, ele tá no banheiro tomando banho. Ou ele tá lá, né, fazendo xixi, popopó, e tá lá conversando com você. Então, é o jeito que funciona para você, né? E isso tira muito essas coisas mesmo, sabe? De, cara, o que que eu vou contribuir aqui? Da maneira que eu puder, eu vou contribuir, né? E não se tornar uma máquina incessante de ter que criar conteúdo, fazer as coisas, empurrar as coisas para as pessoas, né? Ser a energia do convite. E a classe de A Voz Certa para você, você se torna o convite. Exato. E aí você se torna aquilo que você quer contribuir com as pessoas, né? Sem aquele ponto de vista, tem que ser uma determinada maneira, ou eu tenho que empurrar a qualquer custo a goela abaixo, né? E isso é a mágica de criar mais para o reino de nós. Exato. E por isso essa classe ela é tão grandiosa e eu sou muito grata, muito feliz que a Fê, né, abraçou aí esse... Brasil, eu falo, cara, a gente, né, e eu sei que são, né, expectativas, conclusões que a gente tem do brasileiro, a gente tem tanto essa coisa da voz, né, do canto, né, dessa amizade que a gente traz através da voz, todo mundo é amigo de todo mundo, né? Eu falei, cara, essa energia, né, tem que estar presente no Brasil. Eu falei, cara, eu preciso honrar essa energia no Brasil, trazer certa para o Brasil, porque para mim é muito sobre a energia. A gente brasileiro já tem isso muito natural. Que tal a gente usar isso também para criar mais, sabe? ter mais consciência e presença com esse dom e habilidade que é nosso, da nossa cultura, Tá? né? É da nossa cultura. Exato. E eu falei, não pode deixar morrer. Daí eu falei, vou renovar minha licença. Tem que, né, a gente tem que dar mais classes no Brasil. Porque é sobre isso, sabe? É uma coisa que a gente tem tão inata, tão natural na gente, que tal a gente criar a nosso favor e para criar, para multiplicar muito mais isso também, né? Ontem, acho que foi ontem, eu estava conversando com a Juanita e ela me falando que ela percebeu que os negócios dela, a vida dela, deu um salto quântico depois que ela fez a classe com a Silvia Puentes o ano passado, que você estava, né? Exato. Em São Paulo. E aí eu fui fazer uma retrospectiva de mim pós uma classe de A Voz Certa para você. E realmente a minha comunicação mudou muito. Recentemente eu recebi o abraço do abuso, e aí eu percebi que veio muito à tona a energia do A Voz Certa para você. Porque parece que as energias conversam do abraço e da classe de A Voz Certa para você. E aí a Juanita até falando para mim ontem, falou assim, Tati, o seu semblante está diferente, a sua energia está diferente, a sua comunicação está diferente. E eu tinha feito também com você, né, Fê, a noite aclaradora do A Voz Certa. E tudo isso casou, porque a Fê me trouxe uma pergunta que mudou muito. Que voz você está sendo para criar e se comunicar com o dinheiro? Uau! Ai, me faz chorar. Isso é sucesso, né? Eu lembro até hoje, na minha primeira classe de CF, o Gary falando isso. Sucesso não é você ter dinheiro, ter muitos alunos. Sucesso é você mudar a vida de alguma pessoa. E eu falo, uau, quantas, né? Só com uma pergunta, como você pode mudar a vida da pessoa, né? Nossa, gratidão. E foi muito grandioso essa pergunta que você, né, que você trouxe para mim, essa consciência. E eu sou grata, eu tô falando que
tem mais ou menos uma semana, tem 2 semanas, vai fazer 2 semanas que eu recebi o abraço do abuso, e me veio um senso de comunhão tão grande com tudo, e um senso de gratidão, uma energia de gratidão. E eu comecei a fazer assim, não relembrando o passado, mas me conectando com toda a minha história, com toda a voz que eu fui até aqui agora, e sendo grata por cada pessoa que passou pela minha jornada, por cada facilitador. E assim, é tão mágico isso, essas congruências energéticas, que de alguma forma, cada pessoa que eu emanei essa energia de gratidão naquele dia ou nessa semana, eu recebi alguma comunicação dela. Ou uma pessoa me comentou sobre ela, ou ela entrou em contato comigo. Então, isso é você colocar a sua voz e ser a voz, a comunicação efetiva. E eu sou muito grata a você, e eu já te falei isso, porque você também fez parte dessa jornada, dessa minha comunicação comigo. Né, que isso é muito grandioso. E assim, quantos clientes, alunos me mandaram mensagem nessas últimas semanas, e ficou muito claro isso que você falou. Sucesso também pode ser você encher uma sala com 300, 500 mil alunos, mas reconheça que a sua voz alcançou uma pessoa e que você transformou a vida daquela pessoa. Exato. E meu interessante ponto de vista, né, sobre abuso é justamente isso, é todos os lugares onde você calou sua voz, né? Para mim é muito isso que é abuso, sabe? E aí existem diferentes tipos de abuso que a gente fala, né, no abraço do abuso e até no áudio, quando você escuta para poder receber o abraço do abuso, é sobre isso, todos os lugares onde você não colocou sua voz. E não é falar, por isso que eu falo que é muito sobre energético, porque toda vez que você se diminuiu, né, que você tentou se encaixar numa caixinha para, né, para pertencer ou para qualquer coisa ali é uma forma de abuso. Então, para mim, eles estão muito ligados também por conta disso, porque é onde você não tem sua voz, é onde você, de alguma forma, se permitiu ser abusado. E se autoabusa também, né? Exato, né? Porque não é só, né, a questão do ficar calado, né? Quantas críticas, quantos julgamentos a gente joga pra gente mesmo, né? E só para a gente finalizar, Fê, o nome da classe é A Voz Certa para Você. E a gente tem outra classe também, O Corpo Certo para Você, né? E agora também tem uma classe nova que eu fiquei muito interessada, que é sobre vícios, como é que é? A recuperação certa para você. Exato. E muita gente vem me perguntar, fala assim, se não existe certo e errado, por que que tem essa nomenclatura certa no nome dessas classes? Você podia trazer essa consciência aí pra gente? A palavrinha vem logo depois, para você, né? Porque é o que é certo para você. E isso, para mim, é uma das mágicas, uma das primeiras ferramentas, né, que a gente aprende no Barras. Leve e pesado, né? Leve é o que é verdadeiro para você, o que é certo para você. E o pesado é aquilo que é mentira para você, o que não funciona para você de alguma forma. Então, essas classes, assim, o corpo certo para você, a voz certa para você, riqueza certa para você, né? Recuperação, né, certa para você. É sobre o que é para você. Por isso que para mim vem logo em seguida para você, né? E para cada pessoa vai ser diferente. Por isso que é para você. E o que é certo para você e que para outra pessoa não vai funcionar da mesma forma e que para outra pessoa não vai ser certo para ela. E o quanto também a gente se coloca de errado em tudo. E, né? E aí a gente, quando a gente faz, né, o que está certo sobre isso, é trazer aí o que funciona para você, porque você está funcionando dentro do errado de você, né? O corpo errado para mim, a voz errada, né? Eu lembro que nos meus primeiros relacionamentos, eu era muito impelida, era de comunicação. Não fala muito, fica calada, não fala palavrão, tanto que eu era totalmente a contida, né? A comunicação através da roupa era a pessoa que escolhia, os assuntos que eu ia falar, o que eu tinha que falar, não poderia falar palavrão. Tanto que quando terminou esse relacionamento, eu fiquei boca suja.
Então, hoje eu falo palavrão com uma leveza, uma tranquilidade, porque é algo que funciona para mim. Não de ofender os outros, mas é porque não existe aquela rigidez mais que me trancava, que fechava a minha voz, como a gente falou, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, é para tirar você desse espaço do quanto você está funcionando do errado de você, né? Exato. E do que essa realidade, a realidade sempre diz que você é o errado, ou que você, né, ou olha para as coisas que você não é tão bom e fala que você tem que melhorar aquilo que você não é tão bom. E se você já é bom em alguma coisa, começar a olhar que, né, nessa imperfeição a gente é perfeito. E isso é o certo para você. Porque eu, igual eu estava dizendo, eu sou muito direta, isso funciona para mim. Para outra pessoa tem que ser amorzinho, florzinha e tudo certo, porque é o que funciona para ela, né? E eu acho que isso é a mágica, né? E existem livros também, existe o livro do de recuperação certa para você, do corpo certo para você, do riqueza certa para você. Em breve, do voz certa para você, vai ter um livro. Esse também é um livro ótimo para você começar a ter uma comunicação, uma sua voz, Ex reconhecer, né? Exato. E aí são livros que, se você pegar o livro e ler, você vai ver que eles estão falando, olha, exemplos de várias histórias, de várias coisas que eles, né, participaram, que mudaram na vida deles, mas sempre do ponto de vista, vê se funciona para você. Né? E sempre, e até para você escolher as suas classes. Qual a classe que te chama? Eu sempre faço isso, pergunto. As pessoas ficam assim me falando, quando você vai ser CF, Tati? Quando que você vai tirar sua certificação logo? Quando isso for congruente para mim. E o ano passado eu tive, né, essa clareza. Quando eu estava lá, eu olhei para o CF. Eu estou indo para o CF para dar uma justificativa para os outros, porque eu já estou em Axis há tanto tempo, já é hora de ser CF, ou isso é uma escolha que é minha, que vai trazer presença para mim. É. Né? E eu falo, quando é a escolha certa para você, ou você está fazendo o que é certo para você, é onde vem a facilidade, né? Porque daí parece que o dinheiro vem, as datas casam, né? As mágicas acontecem que a gente fala para o Access. Então, isso também é né? O voz certa para você, o corpo certo para você, o que é certo para você, de novo, né? O que funciona para você, né? E que é uma classe também que você também vai poder dar agora, que é sendo você mudando o mundo, né? Que agora liberou para os CFs, Exato. que também traz muito disso. E o mágico de Axis é isso, porque tudo conversa, tudo se casa ali, tudo é congruente, tudo vai integrando e complementando para você receber de você. É. Exato. E eu acho que essa é a mágica do Access, né? Tirar você desse ponto de vista do certo e do errado, ou tem um padrão a seguir. Né? Então, acho que. E eles gostam de brincar com essas palavras, acho que por isso também eles trazem os, né? O voz certa para você, o corpo certo para você, porque é para brincar com, né, com essa realidade, né? Porque a Do certo e errado, né? ou que você tem que falar de uma determinada maneira, ou você tem que se comportar de uma determinada maneira, e é para você, né? E é isso. Ai, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. E aí, Né? vamos agora A gente conversa e tem essas trocas maravilhosas, assim. Sim! E aí, vamos agora ir nos preparar para essa classe grandiosa aí da Fê, que vai ser de como gravar vídeos. Isso aí, o bicho pega para muita gente, né? E estou aqui à disposição. Vamos aí criar essa classe este ano ainda de A Voz Certa para você levar aí essas ferramentas grandiosas para as pessoas. Porque elas, recebendo da voz dela, ela cria em todas as áreas da vida dela. Relacionamento, profissional, dinheiro, né? A saúde, porque vai criar uma comunicação, vai aprender a ouvir o seu corpo. Então, aquelas grandes mazelas e desculpas que todo mundo usa. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Na classe A Voz Certa para você vai
desmanchar, detonar aí todas essas historinhas que você conta e colocar aí a sua vida para funcionar e ser impulsionada. Exato. E gratidão, tá? Gratidão a todo mundo por vocês estarem aqui, né? Eu Sim. falo, hoje em dia, para mim, meu ponto de vista é a moeda mais escassa que a gente tem hoje é o tempo, né? Então, dar o tempo de alguém para mim é muito valioso. Então, gratidão pelo tempo de vocês, por você, Tati, também. E eu sou muito grata por toda a contribuição que você escolhe ser, que você vai atrás para ser, não só dentro do Axis, dentro do Theta Healing, que também é uma grande paixão minha, e de outras técnicas grandiosas. E nos vemos em breve. Sim. E galera, nos vemos em breve em alguma classe de Axis e espero todo mundo aí na intro de Voz Certa para Você da Fê aqui no final de julho. E vamos que vamos. Sim. Um beijo enorme, pessoal. Beijão, tchau, tchau.